Quantas vezes você já passou por situações na sua vida que você achou que era o seu fim? Quantas vezes você já achou que você passou por provações que você achava que você não ia ser capaz de aguentar? Que Deus às vezes já cobrou algo de você, ou Deus já te pediu alguma coisa que você achava que você não seria capaz de cumprir, que era um fardo muito grande para você. Pois saiba que às vezes tem coisa na nossa vida que a gente acha que a gente não vai conseguir. Só que Deus ele não dá um fardo maior do que a gente pode suportar. Pode ter certeza disso. Se Deus está te permitindo passar por uma aprovação, se Deus está te permitindo passar por algum teste, saiba que isso é Deus te provando. Isso é Deus permitindo que às vezes alguma coisa aconteça para ver como que está o seu coração. Se o seu coração está nele ou se o seu coração está nas bênçãos que ele te dá. Quer ver um exemplo disso na Bíblia? A Bíblia conta no livro de Gênesis 22 a história de Abraão. Abraão já era um homem de idade avançada. A sua esposa Sara era uma mulher de idade avançada e Deus tinha feito uma promessa para Abraão que Abraão ia ter um filho, que ele ia ter um filho, que ia ser o filho da promessa. E até um dia que esse filho chegou, e o filho chegou, o nome do seu filho era Isaac. Ele era a promessa de Abraão, ele era a promessa realizada. E quantas vezes a gente na nossa vida a gente tem uma promessa realizada? Só que às vezes, antes da gente receber aquela promessa, aquela bênção, você recebeu aquela bênção, aí você fica com o coração preso ali naquela bênção. Antes você buscava, antes você louvava, antes você adorava. Você recebeu a bênção, você já está com a bênção na sua mão, às vezes você passa a colocar aquela bênção acima do lugar de Deus. Colocando, às vezes, aquilo no lugar de Deus. E isso acontece comigo, às vezes acontece com você. Isso é normal, isso aconteceu com Abraão. E a Bíblia nos mostra isso. Abraão, às vezes, ele podia estar com o coração do seu filho. Às vezes, Abraão não orava mais como antes. Ele amava a Deus, mas ele estava colocando o seu filho Isaac no lugar de Deus. E isso não pode acontecer. Deus fez uma prova com Abraão para ver se Abraão realmente amava a Deus ou se Abraão só estava amando a bênção. E vamos ler aqui em Gênesis 22, que diz assim, ó: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Abraão falou com o Senhor, eis-me aqui. Então você aqui já vê que Abraão ele conhecia a voz do Senhor, ele já tinha certeza que era o Senhor que falava com ele, e o Senhor disse assim para Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-lhe em holocausto, sob uma das montanhas que eu te direi. Olha o que Deus pediu aqui para Abraão. Deus pediu para Abraão sacrificar o próprio filho, para ver se Abraão realmente amava a Deus ou não, para ver onde que estava o coração de Abraão. E aqui eu deixo uma reflexão muito forte para você. Aonde que está o seu coração? Esses dias você tem lido a Bíblia, você tem orado, você tem jejuado, ou às vezes acontece que você perde muito tempo às vezes no celular, você perde tempo vendo série. O inimigo ele tenta roubar o nosso tempo, ele tenta fazer você se distrair com aquelas coisas que não são do Senhor. Por exemplo, às vezes você fica horas e horas no celular, jogando, vendo vídeo, vendo algumas redes sociais. E quanto tempo às vezes você lê a Bíblia? Você tira às vezes uns 5 minutos, uns 10 minutos para poder ler a Bíblia. Você às vezes perde tempo com as coisas que não são importantes. Pois, irmãos, os dias estão sendo cada vez mais difíceis. Nós não podemos deixar as coisas que não são prioridade no lugar das coisas que são prioridade, que são as coisas de Deus. Precisamos colocar Deus como nossa prioridade. E aqui em Gênesis 22 a gente vê isso. Então Deus ele pediu para Abraão que Abraão fosse lá sacrificar o seu próprio filho. Imagina agora o coração de Abraão. Abraão deve ter pensado, poxa, eu recebi minha bênção, agora eu vou perder minha bênção. Mas a Bíblia mostra que Abraão em momento nenhum ele reclamou, em nenhum momento ele disse, Senhor, porque isso não, ele apenas confirmou, porque Abraão, ele tinha certeza, se Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir, e se Deus ele prometeu na vida de Abraão, ele cumpriu na vida de Abraão, ele também pode cumprir na sua vida, não importa o que você precisa, não importa a bênção que você precisa, o milagre que você precisa, confia no Senhor, coloca ele como a sua prioridade, que você vai ver como as coisas vão dar certo para você, como a sua vida vai dar certo. E aqui na Bíblia mostra que Deus provou a Abraão. Ele falou, Abraão, vai lá e sacrifica o seu próprio filho. E Abraão não reclamou. A Bíblia conta que eles andaram 3 dias até chegar no local onde Abraão avistou. E Abraão falou com 2 moços que tinham com ele, falou, fica até aqui que eu vou com o menino ali para a gente sacrificar. E Abraão ele já estava com a lenha, ele já estava com fogo, só não estava com o cordeiro. E Isaac reparou. Isaac falou, pai, aonde que está o cordeiro do sacrifício? E Abraão respondeu para Isaac, falou, o Senhor proverá. Olha aqui a fé de Abraão, a gente tem que aprender com Abraão. Abraão ele foi o pai da fé, e aqui ele mostra isso. Ele fala para Isaac, o Senhor proverá, porque ele já tinha certeza que Deus ia fazer o seguinte, se fosse necessário sacrificar o Isaac, Abraão já conhecia o poder de Deus. Ele sabia que Deus podia fazer Isaac retomar a vida. Então ele não
criticou a ordem do Senhor, ele não reclamou, ele não murmurou. E isso fica um aprendizado com a gente. Quando Deus te falar uma coisa, quando você receber uma palavra do Senhor, que você tiver certeza que é o Senhor que está falando com você, faça, porque você não vai se arrepender. Pode ter certeza, meu irmão, que Deus ele não vai querer nada que vai te trazer mal. Deus não vai querer nada que vai te trazer tristeza. Ele quer apenas ver aonde está o seu coração. E Deus está te perguntando nessa noite, aonde está o seu coração? Aonde você tem colocado o seu coração? Eu falei noite, mas às vezes você pode estar vendo de dia ou de tarde. Deus está te perguntando do mesmo jeito, aonde você está colocando o seu coração? Aonde que você tem empregado o seu tempo? Aonde? Isso que Deus quer saber, isso que importa para Deus. Deus não se importa com as suas coisas, com as suas bênçãos. Você é filho de Deus, você é filho de Deus Todo-Poderoso. Então as suas bênçãos, os seus milagres vai chegar na hora certa. Mas Deus precisa saber onde está o seu coração. E Deus fez isso com Abraão. Ele queria saber onde é que estava o coração de Abraão. Às vezes você pode estar passando por um momento difícil, um momento que você acha que as coisas não vai dar mais certo, mas isso pode ser apenas um teste do Senhor. Isso pode ser apenas Deus te testando para ver onde está o seu coração, meu irmão. Pode ter certeza que vai valer a pena. Cada sacrifício, cada renúncia, você ficar um pouquinho menos no celular, um pouquinho menos ver a série, dedicar a palavra do Senhor. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Então, meu irmão, é só você buscar. Ora a Ele, fala com Ele, coloca o que está dentro do seu coração para Ele e fala: Senhor, está acontecendo isso comigo, está acontecendo essa situação assim, está difícil, eu não estou conseguindo mais resolver sozinho. Peça ajuda a Ele que Ele vai te ajudar, porque Deus foi com Abraão e Abraão foi até lá para sacrificar, sem reclamar, sem murmurar. Quando chegou lá, quando Abraão já estava pronto para sacrificar o seu filho, veio um anjo e bradou do céu e disse: Abraão, não faça isso, não faça mal ao menino. Olha aqui o milagre de Deus na vida de Abraão. Abraão não se recusou a fazer o sacrifício que Deus queria, e Deus falou para Abraão: não faça isso. E Abraão não fez. Deus enviou um cordeiro. Quando Abraão olhou para o lado, tinha um cordeiro lá. E Abraão sacrificou o cordeiro no lugar de seu filho. Para você ver como que Abraão tinha falado antes, Deus proverá. Então Deus proveu o cordeiro. Deus já sabe, Deus não quer que você faça algo que vai te fazer sofrer. Deus ele quer que você tenha uma vida boa, uma vida com abundância. Ele quer te trazer felicidade, alegria. Basta você confiar nele. Então eu te pergunto, você tem confiado? Como que está o seu coração? Você crê que o Senhor pode fazer uma mudança na sua vida? Você crê que o Senhor pode fazer um renovo total na sua vida? Se você crê, coloque aí nos comentários. Eu creio que eu vou orar por você. Eu vou saber que você está. Essa palavra está chegando até você. Que Deus está falando no seu coração, meu irmão. Então não desanime. Continue crendo. Porque assim como Deus proveu o sacrifício para Abraão, sem Abraão precisar esquentar sua cabeça, Deus vai fazer com você. Não fique ansioso. Não fique preocupado com o que há de vir. Porque Deus ele tem todo o poder. Ele vai transformar a sua vida. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele tem todo o poder nas suas mãos. Então basta você crer. Separe um pouquinho do seu tempo. Ore mais. Busque mais a Ele. Entregue a sua vida com Ele. Ore. Fala quando você entrar para o seu quarto. Você fale com Ele. Fale do seu jeito. Não procure palavras bonitas. Às vezes a gente fica procurando palavras bonitas para poder falar com Deus palavras bonitas. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você coloque o que está no seu coração. Ache o seu coração. Fale com Ele. Senhor, eu preciso disso. Eu preciso da sua ajuda. Me ajude, Pai, me ajuda a vencer, me ajuda a mudar de vida, me ajuda a viver o Teu Espírito Santo, que Deus vai te ajudar. Pode ter certeza disso, meu irmão. Pode ter certeza disso, que Deus ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar a sua casa, Ele quer transformar a sua família. Entendeu? Às vezes nós passamos por situação que às vezes nós não entendemos, mas tudo é um propósito de Deus. Às vezes o que você está passando, às vezes o momento que está acontecendo na sua vida, às vezes é a permissão de Deus para você chegar mais até Ele. Então chegue que no momento certo Deus vai falar com você e você vai sentir a presença dEle em sua vida, amém? Coloque aí nos comentários aí o seu nome e se essa palavra chegou até você, que eu quero orar por você, amém, irmãos? Eu te vejo aqui no próximo vídeo e até logo, amém?